E dinheiro é pauta, sim. É pauta de conversa aqui entre amigas, é pauta entre família. Vou te emprestar dinheiro, não vou te emprestar dinheiro, por que vou, por que não vou. Que se conversa, assim, que não é um tabu. Eu não sou menos sua amiga se eu não te emprestar dinheiro. Quer dizer, eu não sou obrigada a te emprestar dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, no quadro Reunião de Pauta, JG, Juntas Geniosas. São de 4 meninas, 4 mocinhas do mercado editorial. Discutem temas do canal, discutem o que está no hype das redes sociais, das mídias. E hoje, gente, a gente está com muita pauta bacana. Quer dizer, a gente sai falando que é bacana para quem, né? Pelo menos para nós é bacana. Mas a gente vai falar de redes sociais, modinhas de consumo, história do morango do amor, que não para de aparecer no feed da gente, enfim, é uma desgraça para quem está de dieta. A gente vai falar sobre educação financeira e muquiranices do dia a dia, com uma participação especial aqui com a gente. Vamos falar de traição em tempos de Big Brother, essas câmeras que estão em todos os lugares, aí é exemplo do que aconteceu lá no show do Coldplay, que todo mundo está sabendo, todo mundo ficou sabendo que um casal traía os seus respectivos cônjuges. E a gente vai falar da onda Boy Sober, que é um movimento feminino que está sendo aí bastante comentado, que é a mulherada que não está afim de relacionamento romântico, não está afim de relacionamento casual e resolve tirar um tempo sabático para se curtir, para curtir as amigas, para viajar e fazer coisas interessantes que não sejam do lado de um boy, né? E no final, vocês já sabem, tem aquelas perguntinhas incômodas para quem é 40 a mais, né? E hoje tem 2 perguntinhas aí que as minhas divas aqui vão responder. Antes da gente começar, a primeira pauta é sobre fetiche de mercadoria, que é essa questão do morango do amor e outras cositas mais. Eu queria mostrar um presente que eu ganhei das minhas amigas. Não é uma publi, mas poderia ser. Elas me conhecem muito bem, né? Então elas me deram um chá mate leão para a menopausa. Cheguei em menopausa. Chegou com tudo, gente. Ficou difícil de ler no começo, mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos entrar aqui na pauta do programa. A gente espera que você tome gostosinho, assim, quentinha. Quentinha uma não. Cobertinha. Quando saiu com uma cobertinha, assim, bem... Não. Mas vamos lá, gente. A gente vai falar nesse primeiro bloco de produtos comuns que viram objeto de desejo, consumo, enfim, que viralizam, né? E esse termo fetichismo de mercadoria é uma coisa que surgiu lá em Marx e foi interpretado por Freud como alguma coisa que, grosso modo, preenche simbolicamente alguma coisa ausente no nosso psiquismo e alguma coisa ausente na construção da nossa personalidade, na nossa sexualidade, né? No caso das mercadorias, segundo Freud, elas podem ser substitutas de um desejo inconsciente, materializando status, afeto, poder, segurança, entre outras coisas. O que será que o morango do amor materializa nesse contexto, meninas? E a gente, além do morango do amor, a gente tem os bonequinhos lá Bobu, lá Fufu, aquelas coisas horrorosas penduradas na bolsa que custam caro pra caramba, enfim. E o que vocês acharam desses novos itens aí? E qual a opinião de vocês? O que eles substituem no inconsciente coletivo aí? Monique, quer começar a falar sobre o tema?
Não. Só não. Não. É porque eu não comi ainda o morango do amor. Não tenho nenhum labubu. Então não sou a melhor pessoa para começar a conversar sobre esse tipo de consumo. Porque eu sou aberta. Mas ser contra esse movimento já é uma forma de começar e colocar a discussão em pauta num outro ângulo, né? Por que você não consome? Você é simplesmente contra a modinha ou é uma coisa que não te mobiliza? Ou o que te mobiliza nesse sentido, assim, de consumo? Eu sou contra modinhas. Assim, eu sou contra, medo contra, né? Foi o que a gente estava conversando na nossa reunião de pauta. Eu sou uma publicitária que não usa roupa de marca porque eu não quero fazer propaganda de graça de roupa de marca, né? Paga cara a roupa e ainda faz propaganda dela. Então eu sou a do contra. Mas atenção, gente, se vocês quiserem mandar umas roupas de marca pra Monique, assim, a gente tá aceitando, né? Pra fazer uma publi, Sim, a gente pode inclusive mudar a opinião dela. A gente pode inclusive fazer ela falar coisas diferentes, não tem problema nenhum. A gente tá fazendo uma campanha pra mudar a opinião dela. Não, gente, eu sou publicitária há 30 anos e não mudou a minha opinião, né? Mas, enfim, o morango do amor, ele é uma coisa que é de festa junina, né? E tomou proporções. Que nem eu conheço o morango do amor. Festa junina gourmet, né? Vamos combinar. Não, mas é que ela era uma coisa muito, assim, conheço há muito tempo, que era o espeto de morango, pequenininho, sim, ali, junto com a maçã do amor. Tinha até cobertor aquela casquinha pequenininha ali de morango, nada aquela coisa, né? E ficou sumida há muito tempo. E agora, não sei exatamente como, quem que veio com isso, né? É aquilo, que agora tudo que cai nas redes sociais viraliza, bomba, todo mundo quer experimentar. E eu acho que vem esse desejo, né? É doce, morango, vermelho, brilhante. Todo mundo come, eu também quero, né? É engraçado que eu não tinha essa perspectiva de ser a maçã do amor, sim, de ser de festa junina. Agora, o morango, eu fui em várias festas juninas, de junho e julho em São Paulo, e eu não me deparei com esse... O morango do amor eu fui achar na internet, assim, nos algoritmos. Ela era um item de festa junina, o morango do amor, há um tempo atrás. Mas eu acho que ressurgiu nessa época agora de frio, numa onda ali de festa junina, e não veio nas festas juninas, veio pós-festa junina. Ah, tá. Embarcou aí e fez uma sucessão, né? Tá ainda uma sucessão. Mas eu não experimentei ainda. Eu não gosto, né, daquela cobertura vermelha, pessoalmente. Né? Isso do morango do amor. Do labubu, deixa pra daqui a pouco. Vocês podem falar aí. E você, Glau, o que você tá achando desses movimentos? Você é contra a modinha, a favor de modinha? Então, eu também não sou muito adepta, né, a as modas todas, assim. Eu também não experimentei o morango do amor, porque não é uma coisa também que me atrai. Mas eu acho, citando Freud e Marx, eu acho que essas coisas, elas estão aí bombando muito pela questão do pertencimento, né? As pessoas... Elas podem até não gostar, mas elas fazem questão de ir fazer para ter o que conversar no churrasco com os amigos, assim, entendeu? Porque... Até para dizer, experimentei e detestei. Foi o que eu fiz, exatamente. Eu experimentei e odiei. É uma questão de pertencimento. O buraco é muito mais embaixo, não é só pela questão do consumo. É a questão do vínculo social, da aceitação, de você entender em que grupo que você faz parte, se você comeu o morango do amor, se não comer, se você está no grupo social mais gourmetizado ou não. É pano pra manga isso. É pano pra muita manga. E no caso da Labubu também, né? São bonequinhos aí de quase R$1.000 pendurados na bolsa. Inclusive tá uma onda roubar Labubus pela cidade, né? Bichinho pendurado nas bolsas. É medonho, né, gente? Vamos combinar, é muito feinho, né? É uma advogada com uma bolsa lindíssima, cara, com uma Labubu pendurada. Ah, sei lá. É um item de ostentação já. Tem gosto pra tudo, mas não vou criticar o gosto de ninguém, eu também tenho as minhas excentricidades, mas eu acho que eu não usaria. Eu acho muito feio. E tem uma questão também de vai se perdendo o argumento, né? Eu lembro de uma moda que tinha aquele sapato feio, todo furado, como é que chama aquilo? Crocs. Os crocs. Ele também era uma coisa horrorosa, mas ele tinha uma questão de conforto ali. Então, você tinha algum argumento que você conseguia
elaborar, justificar, porque exatamente. você quer. Agora, essas coisas não. Eu não sei se eu comi um morango do amor muito ruim, então assim, nem por ser gostoso, não curti. Não achei bom, a gente grudou no dente assim, não conseguia abrir a boca, coisa grudada. Não. Engraçado que a gente não é do hype das coisas mesmo, né? Nenhuma de nós três aqui. Eu acho que mais do hype aqui sou eu. Uhum. Eu gosto de experimentar as coisas novas. Você também não Eu experimentou? gosto também, mas depende do quê. Não provei, gente. Me dá diabetes só de olhar aquele negócio. Eu já não gosto de doce, mas aquilo ali é doce misturado com doce. É muito doce, gente. Só doce de olhar, que brilha. Só de olhar dá uma aflição. Mas tem um negócio da curiosidade que a gente fica, né? A gente olha e aparece... Porque eu não gosto de doce, mas aparece nas minhas redes. Então, assim, como o marketing tradicional perdeu lugar para essa questão do algoritmo, né? Porque, assim, vai te colocando, e nem é o meu algoritmo, e mesmo assim tá lá aparecendo toda hora. Então dá uma curiosidade, assim, eu adoro ficar ouvindo o barulhinho, o crack, assim, que o pessoal faz lá, mas assim, de fato não tive vontade de provar. E o bombardeio é tanto que uma hora te convence, né? Você chega, Pode ser, assim, quem sabe, né? É o loop do reforço, né? Aparece de novo, vai aparecendo todas as vezes, e uma hora você fala, meu Deus, quero ver, só provar pra saber o que é isso, do que todo mundo tá falando, né? Eu lembro também da história do Big Brother, por exemplo. Gente, eu não assistia, parece que você tá fora da realidade, assim, né? Então, as pessoas sentavam na mesa, não, faz muitos anos. E aí, quem é fulano? tipo, mas eu fica fora totalmente da... Então, tem a questão do pertencimento que você disse, né, Glau? Tem a questão muito que o objeto transforma numa coisa psicológica mesmo, de estar ali presente no social também, né? Essa era uma pergunta para você, Paulinha, sobre essa questão dos algoritmos. Assim, eu e você, a gente tem os algoritmos meio, né, doidos aí de TDAH. Como é que é essa coisa de modinhas no seu algoritmo das redes sociais, do Instagram, por exemplo? Então, é o que eu falei. Eu acho que a questão do marketing hoje mudou por causa disso, né? Então, tem o algoritmo que vai incentivando e é o looping do reforço mesmo, né? Então vai aparecendo várias vezes. O que eu acho interessante disso, que eu tinha para colocar nessa questão, é que é um reforço bom nesse caso, né? Porque tem as doceiras que se beneficiaram da questão das vendas. Então é muito contrário ao Labubu, né? Que o Labubu tem a questão que eles criaram a escassez para vender de um preço absurdo. Sim. E de uma forma de uma coisa que não é útil, né? E não fez, né? Quem beneficiou a quem nesse caso? Só o dono do. E essa questão do hype do morango do amor foi uma coisa interessante, assim, né? Até eu vi um vídeo do Felca falando sobre isso e dizendo como é positivo, né? Que essas doceiras venderam muito nessa época e tal. Eu achei interessante. O cara que comentou também de uma forma positiva foi o Teodoro, né, que é um cara que é do marketing, de vendas e tal, e que tem um perfil super engraçado no Instagram. Ele foi pra linha do humor, assim, pra falar um pouco sobre isso. E ele tirando barato, né? Morango do amor, você não aguenta mais ver morango do amor nas redes, mas você tem que ver morango do amor porque as doceiras estão ganhando dinheiro, vendendo morango do amor, isso tá o hype, elas estão bombando, deixa as moças bombar, deixa não sei o quê. Muito legal. E é um ponto de vista que eu não tinha sacado. Exatamente, foi a mesma coisa. Eu olhei e falei, saco cheio, não aguento mais, mas assim, que bom, né? Por esse lado que aconteceu isso. E aí eu fiquei pensando, da onde surge, da onde começa isso, né? Porque a gente poderia influenciar que tivessem uns hypes positivos, eu tentei né? puxar o fio da meada, eu não vi quem que divulgou primeiro. Não consegui encontrar. Mas começou em algum lugar, certamente viralizou, né? Uma coisa louca. E não vai acabar, né? Porque eu acho que ela vai ter uma baixa, mas eu acho que nunca a gente vai ver sair o morango do amor. Porque eu lembro da moda não sei se vocês lembram da coxinha de brigadeiro com morango dentro. Lembra? Sim. Ela existe ainda, né? Sim. Você vai numa padaria, ela tem ali no canto umas padarias grandes ali, ela nunca saiu de moda. Então acho que a gente agora vai sempre ver o morango do amor. Não mas não nos holofotes. Não assim, nos holofotes, mas já criou uma mercado. sobremesa nova aí e vai ficar. Talvez em junho
e julho do ano que vem a gente veja um novo hype aí de morango do amor. Entendeu? Talvez apareça um morango do amor de roupinha, uma coisa meio, sei lá, alguma coisa eles vão cobertura inventar. diferente, né? Mas... Que não grude no dente, pelo amor de Deus. É muito ruim. E Teve gente perdendo dentadura aí com essa história, né? Tem meme, né? De gente com a dentadura pulando da boca com o morango do amor junto, assim. E as mulheres fazendo o morango do amor, alguns que não deram certo, né? Daí tem o disco do amor, que ficou achatado. A panqueca do amor. A panqueca do amor, Coisa louca. coisas. Até capivara do amor, vocês já viram? Não. Que é um docinho com uma calda marrom. Uhum. E aí a pessoa decora com a carinha da capivara, que é outra modinha, né? Capivara é outra modinha também. Mas enfim, alguma de vocês já comprou alguma coisa assim no hype e que depois se arrependeu? Nada? Não, eu espero o hype passar e compro na promoção, já juntando com a nossa próxima pauta. Eu lembrei de uma coisa, mas eu era criança, gente, eu posso me Claro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui fez essa modinha. Vocês lembram da roupa neon? Que a roupa que era rosa, amarela, verde, tudo neon. Que Sim, brilhava. você tem contra a roupa neon? Na época, nada. Hoje... Então tá. Mas na época eu olho as fotos hoje e falo, gente, o que é isso? Os negócios brilhavam no escuro, as fotos saíram escuras e a roupa brilhava na foto. Gente, nem dessa eu lembro, hein? Não, acho que eu tô por fora. Tem uma história. Eu tinha um gato para puxar pelo rabo, recebi uma rescisão. E aí fui lá, era assim, o hype das bolsas Vitor Hugo. Isso, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos, estamos falando do início dos anos 2000, quando o Vitor Hugo virou alguma coisa realmente, né, é Louis Vuitton do Brasil. E aí eu fui lá, gastei toda a minha rescisão em 2 bolsas e uma carteira. Sabe o que é você pegar o dinheiro de, sei lá, 3 anos de trabalho e gastar em 2 bolsas e uma carteira? E aí, gente, eu andava de ônibus, né? E assim, eu tinha o dia do passe, eu ia trabalhar, não sei se a Monique lembra, nessa época a gente trabalhava, foi o primeiro momento que a gente trabalhou junto na vida, né, amor? Eu ia trabalhar com uma bolsa Vitor Hugo, com uma banana e um passe de ônibus dentro, e o documento era tudo que eu tinha. Isso diz tanta coisa, Jussara. Exatamente. Isso diz muita coisa, gente. Mas de lá pra cá, assim, muita coisa mudou, né, gente? E jamais faria um negócio desse de novo. Mas nem que me pague. Nem que me pague, nem... Enfim. Inclusive, não quero nem publi disso. Mas vamos lá. Eu acho que esse tema puxa bem pro outro bloco, que é sobre educação financeira, né? Então, a educação financeira, gente, segundo algumas pesquisas, tem uma pesquisa aqui da Universidade de Hiroshima, que mostra que torna as pessoas menos impulsivas, em geral, né, mas principalmente para o consumo, especialmente mulheres com mais de 40 anos, pessoas com mais de 40 anos. Tem aquela coisa do fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo, que eu acho que é um pouco o que a Glaucia comentou, né, do pertencimento, que aqui a gente conhece por FOMO, né, que é essa coisa que faz a gente estar nos hypes e tal, e é o que movimenta um pouco essas compras por impulso, é o que, enfim, acaba com a nossa saúde financeira, né, e aí eu queria comentar um pouquinho sobre isso, como que vocês enxergam essa relação entre educação financeira e essas compras por impulso? Vocês acham que isso está contemplado, por exemplo, nesses canais que comentam educação financeira, entre os influencers da área? Isso será que está contemplado? Porque eu vejo assim, as pessoas ensinando a poupar, ensinando a investir. Mas a compra por impulso, que é uma questão emocional e tal, que é, né, eu acho, na minha opinião, eu acho que se fala ainda muito pouco, né? Eu acho que poderia ter mais dicas, mais puxão de orelha dessas influencers, né, nesse momento. A gente tem várias, né, vários influencers aí da área, enfim. E aí, eu queria saber quais que vocês conhecem e comentar um pouco essa relação. Eu acho que tem já está contemplado nisso que você falou, né? Que uma vez que você indica, você sugere poupar, então você está falando para não comprar por impulso, né? Então eu acho que tem um pouco, talvez não diretamente como você está falando, né, Ju? Mas assim, eu acho que tem um pouco a ver já. E eu acho interessante surgirem mais nomes para falar sobre isso nesse momento, né? Tem a Nath Finanças e a Natália Curi, principalmente, as duas que eu acompanho mais,
porque a gente não ouvia falar sobre isso, né? Educação financeira não foi uma coisa que fez parte da nossa vida, né? Seria muito legal, a gente até comenta, né, que hoje em dia a gente vê livrinhos nas escolas, livros didáticos que falam sobre o assunto, e que ajudaria muito a gente hoje em dia, né? Nossa, que a gente passa fala. muito perrengue porque a gente não tem educação financeira, né? Então, eu também estava contando um caso para vocês, né, de que a gente não sabe direito, eu poupo, eu pago financiamento, várias dúvidas surgiram, assim, né, na nossa Mas vida isso, adulta. a Natália Arcuri fala bastante, né? Tipo, você compra um carro, você aluga uma casa, você compra. Ela faz essas relações de uma forma interessante, né? Então, é uma coisa que se fala muito recentemente e é muito importante, eu acho. Um serviço muito importante para a sociedade, assim, né? A Nath Finanças, inclusive, atinge um público mais classe C, né? E, assim, de forma muito... porque parecia inatingível para alguns públicos, assim, poupar, como que eu vou poupar? Não, mas ela ensina que dá para poupar, sei lá, valores... Qualquer pessoa, né, consegue Qualquer poupar. Pessoas com valores baixos e, obviamente, fazendo alguns reajustes mais o cinto, né, que vou te contar, na né? rotina, né, porque às vezes é um reajuste mesmo, às vezes é não comprar por impulso, né, uma coisa que você não vai precisar, enfim. Então, eu acho interessante a ter esse... Você teve algum tipo de educação ou exemplo nesse sentido? Porque eu assisti esses dias aquele Platitudes, que é o podcast da Gabriela Prioli com o Leandro Carnal, e ela falando, né, que ela aprendeu na dureza, né, que ela tem história, acho que todo mundo conhece, que o pai dela faleceu, e aí, assim, ela não tinha para onde correr. Se na família dela não fosse tudo na ponta do lápis, eles não tinham como resolver nenhum pepino financeiro. E ela conta, assim, que até a pizza do mês estava planilhada. Quer dizer, esse mês eu posso comer uma pizza. E estava lá planilhado. Se podia ser a pizza do mercado, se podia ser a pizza que a gente pede no delivery, né? Se podia ser a pizza do restaurante. Então, assim, você teve algum exemplo nesse sentido? Passou por alguma escassez? Passou por educação financeira de fato? Tinha alguém que te falava, olha, faz isso, faz aquilo... Nesse sentido, não? O meu exemplo em casa é um contra-exemplo, na verdade, né? Assim, meu pai gastava mais do que ganhava e eu vi aquilo, eu cresci com aquilo meio desesperado, assim, né? Então, eu sempre fui a pessoa que poupou, que teve o dinheirinho guardado lá, mesmo com um salarinho pequeno, eu sempre tive uma coisa guardada. Então, é uma coisa que me dá muito desespero hoje, imaginar. Mas depois, né, na vida adulta, eu fiz o curso com uma economista, um curso de meditação, com uma economista, chama Lilian Ferro. Inclusive, ela tem um blog e um livro que chama Aposentada aos 30. Ela se aposentou com 33 anos. E ela tem uma forma de vida, assim, que eu acho interessante, né? Que até depois a gente pode também falar se é muita economia ou não, né? Porque ela diz que o rico é o que gasta pouco hoje em dia, né? Então, ela fala que quando você pensa que você está dando passos para sua aposentadoria... não é tão difícil não gastar, né? Você fala, tá bom, não vou ficar no hotel 5 estrelas dessa vez, não vou gastar com aquela roupa. E aí ela faz essa relação com felicidade, porque ela diz que ela começou a gastar menos, mas ela se sentia feliz do mesmo jeito, porque ela estava indo em passo à liberdade dela, que ela chama de liberdade, né? Então é uma forma de ver a vida também interessante. Eu fiz uma consultoria, consegui, né? Pude fazer uma consultoria com ela. E aí eu aprendi a colocar coisas nas caixinhas. Então, tem a caixinha da viagem, por exemplo. A caixinha da reserva financeira. E é interessante porque, no meu caso, que poupa bastante, foi até uma forma de me libertar, para falar, então eu tenho a caixinha da viagem, eu vou poder gastar esse dinheiro. Né, como você tem mais controle sobre aquilo que está acontecendo. Então, foi bom para mim nesse sentido, assim, né? Então, eu gasto... Eu tenho o gasto da viagem lá, então eu consegui consegui gastar mais mesmo, assim, né? Gastar o dinheiro que estava ali fazer programado. mais coisas, né? Fazer coisas que antes eu não fazia, porque eu não tinha esse controle. Então, eu acho o controle financeiro também é interessante para esse lado, assim, um aspecto que eu não imaginava. Dá um sentido de propósito, né? Para a vida em geral, né? Com metas, com uma organização, faz a gente dar mais valor para o que tem que ser dado valor, né? Colocar as prioridades. Quer dizer,
O que é mais legal? Fazer a viagem para o Chile com o João, seu filho, ou comprar a blusinha, ou comprar, sei lá, o último celular da parada, né? Exatamente. Mas eu acho que cada um tem a sua prioridade também, né? Sim, é uma coisa muito pessoal. Exatamente. pessoal. Tava esperando para falar. Eu acho que a gente precisa ver, assim, educação financeira quando a gente é pequeno, né? Que nem a Paula tem o exemplo dela. Quando a gente é pequeno, na nossa época, agora eu não sei como é com as crianças, a gente recebia a mesada. Eu também tinha a poupança, que os meus pais iam colocando um dinheirinho ali, mostrava o extrato, dava aquela estimulada na gente, né? Olha, tá guardando dinheirinho, mas nunca aquela coisa de, olha, que tal não fazer isso e fazer aquilo para você poupar, sabe assim? Então, eu acho que cada família se estruturava realmente de uma maneira. Mas a compra compulsiva, que a gente estava aqui também no nosso tema, eu acho que ela tem muito, muito dessa coisa, eu mereço, sabe assim? Tive uma semana péssima, eu mereço hashtag um mimimei. O mimimei, entendeu? Que tem um fundo psicológico forte, que eu acho que todos esses hypes, todas essas compras se abusam dessa pegada aí. Não que eles digam abertamente, mas eles sabem que a gente vive estressado no mundo caótico, blá, blá. Vem aqui comer um morango, vamos de novo falar do morango, docinho, fofinho, vem. Né? Eu mereço uma blusa, eu mereço um sapato, eu mereço... mas você tem que poupar para viajar no fim do ano. Puta, mas é uma blusinha, né? E com essas escapadinhas que no seu interior você é merecedora, afinal você trabalhou o mês inteiro, teve um dia... Então, acho que tem muito fundo psicológico das compras por impulso também. Mas fazendo um complemento nisso, quer falar? Não, pode falar. Fazendo um complemento nisso, eu acho que a gente vivia muito com esse conceito da escassez, que é essa coisa de, eu já vivo tanto nesse conceito da escassez, em algum momento eu preciso psicologicamente me mimar ou, né, ter essa atitude, essa ação para cobrir isso. E essa educação que a gente vem acompanhando aí nesses últimos anos muda um pouco isso, porque não é mais pela escassez, é justamente pela organização, pela organização mesmo, assim, de você, então eu, por exemplo, eu gostaria de ter dinheiro para viajar todo mês, eu não tenho, mas eu me organizo para fazer, demora mais para acontecer, mas é o propósito, é a meta. E a sua prioridade, né, Glau? Você que gosta de viajar muito, então assim, dinheiro gasto é um dinheiro bem gasto. Porque ele não é gasto, ele é investido, você entendeu? Sim, para você é um investimento, né? Eu não vivo na escassez, eu não tô, vai faltar. Não, eu estou investindo. Acho que muda um pouco esse mindset, assim. Eu também queria comentar uma pesquisa que eu vi do Infomoney, que agora eu não anotei aqui, eu não lembro se é de julho ou agosto desse mês mesmo. Eu acho que é de julho. Que fala, uma matéria que cita o CEO da Infomoney como fonte, e ele fala coisas muito legais. Uma delas é que hoje esses influenciadores eles trouxeram uma democratização do conhecimento sobre dinheiro e consumo, que era muito isso, assim, a gente não tinha esse hábito, né? A gente tinha a nossa amiga Lilian Whitfield falando na TV. O economês, mas ela começou de uma certa forma a traduzir um pouco, né? Mas era pouco, porque afinal de contas era Globo, né? Falava para uma elite econômica. E esses influenciadores têm um papel ativo nessa mudança de hábito, inclusive desse mindset de falar, não, eu não estou vivendo na escassez, eu estou me planejando para dar conta das minhas prioridades. Ele cita também alguns influenciadores, e eu queria lembrar também que é importante, a educação financeira ela virou um tema transversal no MEC, para ser... Sim. Então isso também é uma mudança, porque na nossa a educação financeira e empreendedorismo, né? São duas pautas que foram colocadas na eu acho importantíssimo ensinar a criança desde da menor, ali no começo da vida dela escolar, começar a introduzir educação financeira. Eu tenho uma filha de 17 anos, adolescente, que ela vive em brechó. Ela é super
assídua em brechó, assim, né? E ela prefere 1000 vezes pegar o dinheiro que ela economizou e comprar 5 calças jeans do que comprar uma só, entendeu? Porque ela tem looks mais variados para... Que comprar 2 bolsas Vitor Hugo e uma carteira. E esse controle, desculpa, esse controle também é poder, né? Porque a partir do momento que você sabe onde tá e como fazer, porque quando você nunca sabe, tá lá acontecendo a vida e você vai indo, né? Mas quando você tem, você pode fazer escolhas melhores, né, na vida. Então, essa coisa de ter educação financeira te faz as pessoas irem para caminhos melhores mesmo, né? Então, mas isso é mais legal agora porque as pessoas estão tendo essa consciência mais cedo. Eu só fui ter consciência de educação financeira depois que eu tive minha filha. Que aí você olha e fala, puxa, agora eu preciso começar a economizar, porque agora não sou mais eu só, eu tenho que dar conta de outras... E uma mudança de paradigma com relação ao investimento, né, gente? Porque investir na bolsa não era uma coisa simples, né? E hoje, assim, é muito fácil você investir na bolsa, você compra lotes pequenos de ação, você não precisa gastar rios, milhares de reais para ter ações de uma empresa, né? Assim, a gente também tendo acesso a mais formas de investir e sabendo, né, o que sendo ensinado, né, a investir, como fazem esses influencers todos, né? Também é uma coisa que modifica muito o cenário. Também parece uma coisa muito absurda que você pode perder o dinheiro arriscado demais, né? E tem outros investimentos, como o tesouro, você falou da bolsa, que é mais arriscado, mas tem o tesouro direto, tem outros investimentos que são muito mais conservadores, mas que rendem muito mais que a poupança, por exemplo, né? Então, mas até hoje você vê, mesmo em tutoriais de internet, você tem testes lá que você conhece o seu tipo de... Seu perfil de investidor. Exatamente. O próprio banco te oferece isso, Antigamente, a gente nem sabia o que era isso, nem se falava o que era isso. Justamente para você saber, se você é um perfil mais conservador... Você precisa de liquidez, você não precisa de liquidez, tem tudo isso. Sabe o que eu acho interessante, que você até citou, que antigamente... Não tão antigamente, mas você falou, né, da Lilian Whitfield, né, a gente via as coisas, por exemplo, até mesmo as coisas financeiras, outros assuntos, num patamar que, na verdade, não existe, né, hoje em dia. Que eu acho que os influencers têm a responsabilidade assim, de ter quebrado essa barreira e ter colocado num patamar que alcançável. Alcançável para todos. Pedagógico e educativo. Exato. Né? Então, não é mais, você não precisa entender o vocabulário, fazer isso lá que a Lilian falava na Globo, como você mesmo citou. Então, o cara no vídeo lá, o influencer, ele passa a ser um parceiro confiável, porque ele é gente como você. Não, e compartilhando a própria história, Exato. Né? Porque todos eles contam, porque tem a gente, né, na mídia tem que ter um storytelling, que sem storytelling você não vende nada. Então, todos eles compartilham a sua própria história, né? E isso coloca eles também muito próximos da gente. A gente se sente lá, a Nath Finanças, fazendo a poupança dela, a gente sente a Natália Arcuri com toda a trajetória dela de querer muito ensinar sobre finanças e de querer comprar o Fusca, né, o carro dela que ela queria. Acho que é Fusca, foi o primeiro carro que ela quis comprar, não me lembro, mas tinha um carrinho que ela queria comprar, que ela foi poupar para comprar o carro. Então essas histórias são muito legais, né? Quebra esses padrões mesmo. Fala assim, então, eu sou uma mocinha de humanas, eu não vou entender nunca de matemática e de finanças. Exato. Não, eles conseguem conceitualizar de um jeito que, ok, eu não vou entender como é que funciona a taxa Selic, como que isso exatamente, como é que se calcula o IPCA. Exatamente, né? Mas eu vou entender que a inflação em algum momento vai me influenciar ali nas minhas decisões. Então, é uma coisa realmente... humana, ela vira fugir, né, desse tipo de assunto antigamente. Fugia, inclusive, né? a Natália Arcuri é jornalista, né? E eu tenho bastidores, que eu não sei se são confiáveis, que ela era muito econômica. Ela levava marmita, fazia as economias então essas dela. são as histórias que ela conta. Ela era bem econômica, assim. Para chegar onde chegou hoje, né? E tal. Então, Mas o que é interessante, assim, que a gente também tem nessa questão dos influencers, né? Eles também trazerem pra gente não só uma linguagem, né, mas assim, uma forma de a gente colocar o dinheiro em pauta, porque dinheiro é uma coisa que a gente não falava com pai, com mãe,
não falava com o irmão, não falava com o amigo, ninguém conta quanto ganha. E aí, esses influencers mostraram pra gente que dinheiro é pauta, sim. É pauta de conversa, que entre amigas, é pauta entre família. Vou te emprestar dinheiro, não vou te emprestar dinheiro, por que vou, por que não vou. Então, essas coisas todas, a gente tá aprendendo que se conversa, assim, que não é um tabu, né? Eu não sou menos sua amiga se eu não te emprestar dinheiro, né? Quer dizer, eu não sou obrigada a te emprestar dinheiro. Né? E nem que é vergonha você passar por uma dificuldade. Nem que é vergonha você pedir dinheiro emprestado para fazer tomar uma decisão importante e que vai te mudar toda a sua vida financeira. Então, assim, eu acho que isso é um dos principais ganhos, né? Acho que mais até do que a democratização da informação sobre, né, finanças, né? E, gente, quando a gente aprende, né, falando um pouco de educação, quando a gente aprende em casa, eu acho que eu aprendi a comer rabanete, por exemplo, na minha casa, porque tinha horta na escola. Então, eu levei para minha casa o costume de comer salada e rabanete. E na minha casa não tinha. É a mesma coisa que educação financeira. É a mesma coisa quando você ensina igualdade na escola. Então, os filhos levam para os pais. Né? Eu tomo piaba dos meus filhos o tempo todo, né? Que a gente fala umas coisas e aí, pô, mãe, olha o que você tá falando, pô, não sei o que, sabe? Olha o que você tá fazendo. Então, eu acho que isso é super importante também. Quando você tem desde cedo, né? Por mais que em casa não exista nessa cultura, você tem um equilíbrio com isso na escola e isso sendo levado para a comunidade escolar, para as famílias, né? Então, acho que isso é bem importante. Eu, por exemplo, eu sou deseducada financeiramente de pai e mãe. Porque minha mãe era uma pessoa muito medrosa, que tinha um ciclo de escassez na vida, que passou fome e que não abria mão, queria muito comprar uma casa, nunca conseguiu, morreu com dívida. Com todos os problemas que ela tinha, né, com dinheiro de segurar, de não sei o que, ela acabou morrendo cheia de dívida, né? E meu pai, por outro lado, é um cara que quebrou muitas vezes, é um empresário que mete as caras, né, que vai, que faz. Então eu cresci nesse ambiente. Entendeu? Então eu estou justificando a minha compra de bolsas fora do contexto. Tá mas assim, papai e mamãe perdoado. não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. Mas terapia tá em dia. Tá em dia, tá em dia. Já sei onde pega, fica tranquilo, não é com vocês, a culpa não é de ninguém. Mas então a gente, assim, dentro desse exemplo caótico, o que sai, gente? Não sai. Você aprende com porrada na vida, né, quebrando também, sim, como pai, ou sofrendo por não comprar um bem como a mãe, ou, né, ou você aprende na porrada, ou você aprende na escola. Então é bem importante, né? Sim. E a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre as muquiranices do dia a dia, porque além dessa coisa de educação financeira, de tudo mais, tem algumas coisinhas que a gente faz ali, economizando aqui, economizando ali centavo, pode parecer besteira, mas tem gente que diz que não é besteira e que tem ganhos significativos nesse comportamento de economizar até nas compras do dia a dia, nas compras de mercado, enfim. E uma dessas pessoas é a Simone Aline, uma blogueira raiz, influencer querida, era organizadora da EBSA, que era um evento para influencer aí, agora acho que não existe mais, mas que foi muito importante para todos os influencers aí, começando carreira, enfim. E a Si já trabalhou comigo, e a Si participou de um programa chamado Muquiranas, que é um reality de muquiranices, acho que foi veiculado pela Max, se não me engano. Não sei se está no ar ainda, vou pesquisar, se tiver a gente deixa no GC aqui acho que pelo menos reprise, né, porque ele já passou faz tempo, deixar pelo menos um link para as reprises, ver onde isso passa, onde tem, enfim, para vocês encontrarem. E a Civ mandou um vídeo pra gente, muito legal, falando como ela faz, como ela economiza no dia a dia. Então a gente vai fazer uma pausinha para ver o vídeo dela e depois comentar. Oi, gente, o meu nome é Simone Aline, eu sou uma muquirana, uma mão de vaca sumida. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre busquei pagar mais barato em tudo que eu pudesse, né? Onde eu puder economizar, mesmo sendo pouquinho, né? E às vezes esses pouquinhos, né? Essas muquiranices diárias ali de centavos, de R$1, R$2, é uma diferença pequena, mas que representa sim ganho real, né? E eu acho que a que mais impacta no meu caso, né, no meu dia a dia, são as compras de mercado, porque eu economizo no mercado, eu faço compras mensais, no mercado mais barato aqui do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui assim num ponto, né, e eu tenho um mercado
de um lado da minha casa e outro mercado do outro lado da minha casa. Então, assim, são 10 passos para um lado, 10 passos para o outro. Eles são realmente, assim, bem próximos, né? E aí, o que eu faço? De manhã, eu já olho o Instagram de um, já olho o Instagram de outro e vejo o que está em promoção em um e em outro, né? Para que eu possa economizar esse... Às vezes é R$1 de diferença de um para o outro, né? R$1 e alguma coisa, centavos. Mas isso de segunda a sexta, né? Que é aquilo que a gente não compra nas compras de mês, né? Aquela coisa de pão, verduras, né? Presunto é uma coisa que eu gosto de comprar assim, sempre fresquinho. Então, assim, são coisas que eu não faço, não compro no mês, né? No mercado que é mais barato. E eu acabo economizando entre um mercadinho e outro próximo da minha casa. Durante a semana ali, de segunda a sexta, eu estou sempre buscando as promoções, né, entre um mercado e outro. E isso, no final de semana, acaba me dando um ganho, né, de R$10, de R$20, mas que já vai ajudar no lanche do final de semana, num programa, né, numa saída no final de semana, enfim. Então, são, sim, ganhos reais que podem impactar de forma positiva, né, porque qualquer real que a gente economize já é uma economia e tanto, com certeza. Beijo, Ju, obrigada pelo convite. Gente, que legal, né? A Simone, nas comprinhas do mercadinho, de um mercadinho para o outro, ela faz ali um esforço diário, né, para ir em um e em outro, que é tudo pertinho, mas você vê que coisa, ela consegue juntar uma graninha, já garante um passeio no fim de semana, né? Então, não é nada, paga uma continha de água, paga uma continha de luz. Então, você vê que o que está mais próximo da gente, que é o que ela mostrou, essas pequenas economias, também já fazem uma grande diferença, né? Não sei se vocês têm esse hábito de economizar também, assim. Então, mas aí eu queria levantar uma questão aqui. Isso é muquiranice ou economia? Né? Porque tem uma diferença, e até os influenciadores ali falam sobre essa diferença. Não, a Cia é muquirana profissional. Se você assiste o programa ou acompanha o perfil dela no Instagram, vou deixar o @ aqui no YouTube, o canal dela no YouTube, ela é muquirana profissional mesmo. Ela faz as coisas, ela vai fazer curso para aprender a fazer coisas para não gastar. Ela prefere gastar com curso, né? Porque ela é muito louca, gente. Ela é formada se não me engano, ela tem formação em química, física. Não sei exatamente qual a formação dela. Depois ela foi trabalhar com eventos. Então, assim, ela é uma pessoa curiosa, né, de natureza. E então ela vai fazer os cursos para aprender. Ela prefere gastar com isso que, né, ela fez curso de taxidermia e empalhou o próprio gato, né? Que é uma das muquiraníssimas, das esquisitices que ela falou no programa e que o pessoal comenta. Até o Felca fez react do gato dela empalhado, enfim, que tiraram esses vídeos do ar porque acho que violava direitos autorais da Warner e da Max. E agora não tem pra ver, se tivesse seria engraçadíssimo. Mas ela tem essas coisas, né? Então ela é muquirana profissional. Mas eu acho que é isso que você falou. Isso que ela tá colocando são pequenas economias, né? Mas ela então, porque se fosse o caso, eu acho que eu sou muquirana também. Porque essas economiazinhas do dia a dia são importantes de fazer. Fazer pesquisa do que é mais caro ou mais barato nos mercados. Eu acho que isso faz muita diferença, como ela falou no vídeo, porque parece que não, a gente fala, é só um café, é só não sei o quê. R$10, R$5. E não, na verdade faz muita diferença para você poupar e guardar o dinheirinho ali para ficar rendendo. Então eu faço essas coisas, assim, eu coloco o dinheiro para render, o dinheiro fica, sei lá, 10 dias na conta, não deixo na conta, deixo para render. Então são coisas que eu acho que não é muquiranice, são economias, assim. Tem outras muquiranices, né? Que as pessoas que... tem gente que faz xixi 10 vezes antes de apertar uma descarga. Tem umas coisas assim. Nossa, é bizarro, né? Tem gente que abre a geladeira uma vez só por dia, porque gasta luz. Tem essas coisas. Tem umas coisas que beiram até... Então, mas eu volto àquela questão que eu apontei antes, que é o que é importante para você? Porque aí que eu acho que entra o limite entre o poupar e a muquiranice. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho eu não sou taurina, então eu não sou muito ligada à comida. Senti pegar aqui agora. Agora, com viagem, por exemplo, eu já gasto. Então, é isso que eu tô falando, assim, qual é o seu calcanhar de Aquiles que você não consegue economizar porque ali realmente é o seu prazer, entendeu? E aí a gente gasta com viagem e economiza no almoço da viagem, né? Toma um café da manhã bem reforçado. Eu ia contar minha muquiranista exatamente disso, assim. Uma vez a gente já viveu muito disso. Tomar um café da manhã bom pra gastar com uma refeição só. Também, isso eu já fiz muito. Qual que é o limite, né?
qual é o limite de ser econômico e já virar uma muquirana, né? Porque todos os exemplos que vocês me deram, que foi falado, eu me vejo como fazendo economias. Por exemplo, ir na farmácia, escolher a marca ali do remédio que eu quero, igual. O genérico. O genérico, esse tipo de coisa, fazer uma economia. Eu também acho que isso é economia. Né? Agora, quando passa você ser uma muquirana? Quando você faz coisas assim, do tipo, dá uma descarga por dia? Quando você Acho que talvez quando você aproveite de outras pessoas também, sabe? põe água no shampoo? Isso é ser muquirana? Entendeu? O que é? Qual é o limite? Eu acho que assim, eu penso que o limite é o seguinte, gente, a vida é muito curta, nós somos jovens. Então, jovens. Somos jovens agora. É importante poupar, mas a gente tem que pensar também que tem um tempo que não volta. Sim. Então, se a gente puder colocar algumas prioridades, né, nessa poupança, para que a gente possa viver a vida de uma forma agradável, que esteja de acordo, né, com a nossa visão de mundo, de felicidade, enfim, eu acho que isso é importante. Então, acho que o limite é isso, é um limite entre privação, né, e realização, né. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, e cada um tem o seu limite. Exato, né? E tem muito a ver com você, com o que é importante para você. Porque às vezes você vai na modinha, compra um negócio que não vai te fazer feliz. Justamente porque não tem a ver com isso. Vai fazer muito momentaneamente, né? Vai fazer, mas o que você quer? Você quer ser feliz 5 minutos ou você quer ir ali, viver uma viagem, levar sua família toda, entendeu? É questão de prioridade. Agora, tem uma questão também que tem gente que, por exemplo, eu gosto de sair para comer, né? Eu não vou deixar de sair para comer, mas eu não vou comer no lugar que vai me cobrar R$20 a água. Eu não vou. Né? A gente entender o valor das coisas. Preço e valor são duas coisas diferentes, né? Acho que é muito importante a gente entender isso no mercado. Claro, né? esbanjar não dá, né? Então, eu vou me planejar e vou sair para comer. Tudo bem, entendeu? Isso não é esbanjar, não é... Mas assim, é você viver dentro do seu limite e fazer as coisas que você quer fazer. Mas com essa noção, né? Do que do que é valor, do que é preço, do que você pode pagar, do que você não pode pagar, e o que é prioridade para você. É isso. Porque até dentro dessa educação financeira tem limites que você não vai, né? A Lília me falava umas coisas, eu falava assim, não, esse daí eu não vou guardar, vou fazer tal coisa, porque eu tenho uma realidade diferente e tal. Então, dentro dessa educação também tem o que você prioriza. Tem a sua personalidade para atender aquilo que é importante para você. Para mim é uma coisa, para ela é outra, para você é outra. E o dinheiro... A muquiranice, por exemplo, eu acho que ela vai dentro dessa meta, né? Eu economizo, eu sou muquirana para atingir a outra meta ali, que é mais importante para mim do que comprar um queijo... Do que conforto. Talvez também, né? Abrir mão de um conforto. Sim. Também. Né? Vamos separar o que é muquiranice de esquisitice. Vou deixar isso muito bem separado, porque tem as excentricidades e as esquisitices. Mas muquirana não é uma coisa ruim, gente, né? Eu não sei. Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu fico muito em hostel, eu acampo, até hoje eu acampo. Tem gente que detesta acampar. Acampar é muito mais barato? Mas tem gente que não consegue, que não... Então, como é que a pessoa vai... E nesse lugar, assim, de falar, não, eu vou acampar... Também não vai se divertir, exatamente, né? Não vai ser gostoso. Porque não vai ser isso. Se eu não puder ligar minha chapinha, meu secador de cabelo, eu não vou. Então, não vou, mas gente. Isso não é exemplo de muquiranice na minha cabeça. Entende? São opções econômicas ou não, de conforto ou não. Eu acho que se você querer ir para um hotel, mas você vai acampar para economizar, eu acho que é muquiranice. Você não está gastando com o que você quer, você não se planejou, você não juntou dinheiro para ir no hotel que você queria. Aí é muquiranice. Mas o caso dela, ela gosta. Isso. Entendeu? Se a pessoa curte, aí ok. Então, você não está sendo muquirana, você está indo num lugar que você gosta. Dentro do meu propósito. Dentro do propósito de vida dela. Mas é isso aí. Né, gente? Agora, eu tenho uma... Você perguntou se a gente fez muquiranices no... Qual era? O que vocês... costumam fazer de muquiranice, assim, no dia a dia? Eu lembrei de uma de viagem, que a Paulinha até falou para mim esses dias. Por acaso, ambas foram pro Chile. A minha foi no Chile também. Eu viajei e eu tinha ou dinheiro para comprar os passeios ou dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para as duas coisas. Como eu não sou uma pessoa tão ligada em comida assim, eu tinha uma estratégia. Eu comprava um sacão de polvilho, sabe aquele polvilho?
e comia polvilho com Coca-Cola. Aquele negócio inchava no estômago de um jeito que supria almoço e janta, assim, era uma coisa, e aí eu pegava o dinheiro que era da comida e gastava nos passeios. Se você fosse uma pessoa educada financeiramente, você tinha juntado dinheiro suficiente para comer e passear. Não, mas naquela época eu era Isso muito foi no jovem passado, mesmo. No passado, isso. Foi Era muito, outra Gláucia. Era outra Aí a Gláucia. Glau prefere viajar do que não viajar e Isso, fazendo é. assim, né? Eu Dessa prefiro forma. viajar com o fui realmente polvilho do que viajar não sem viajar. dinheiro, assim, eu não fiz o planejamento de verdade, mas eu era muito jovem naquela época, E eu não preferia tinha viajar com polvilhos. Oi? Viajar com polvilho do que Sim, não viajar. aí a minha estratégia foi os polvilhos. Mas eu viajei com a Paulinha há pouco tempo e eu falava pra ela, Paulinha, eu não vou gastar fora, eu não vou comer fora. Aí a gente comprava e fazia na cozinha lá de onde a gente estava Eu hospedado. ia pra praia, ficava lá comendo amendoim à tarde. Aí pra- ela foi pro Chile agora e ela falou assim, eu lembrei tanto de você, porque eu quase não comi fora. Tinha que comer, mas dentro do hotel, às vezes eu fazia uns lanchinhos, porque o Chile tá caro, gente. Mas muito né? caro, muito além do. Mas eu fiquei Das feliz de ser expectativas. lembrada por isso. Pelas muquiranices do dia. Legal, gente. Vamos passar para a próxima pauta, que não tem nada a ver com isso. E a gente vai falar de relacionamento no mundo moderno. A gente teve um caso aí no show do Coldplay, 2 executivos da mesma empresa apareceram na Câmara do Amor lá, ao longo do show, abraçados, lindos, maravilhosos, mas ambos traindo seus cônjuges. E isso foi um gatilho aí mundial, né? Uma coisa louca, e todo mundo julgando a moça, julgando o cara, enfim, julgando mais a moça do que o cara, né? Erroneamente, Sempre, né? porque vamos Sempre, combinar, né? Tava todo mundo errado. E aí, isso é um gancho, né? A gente teve até marketing, né? Sim. Glaucia, teve uma propaganda do KFC, né? Que fez uma piada horrorosa, machista, desgraçada. Teve meme a rodo, né? Teve na meme internet, de um monte na sobre o internet. caso, enfim. E aí a gente, pra amarrar as pautas, a gente comentou que teve o marketing oportunista dessa... Isso. Só pra gente tocar um pouquinho. Eu falei que não tinha nada a ver com os temas anteriores, mas tem até um pouquinho, porque teve um marketing, inclusive do KFC, né? Não, teve várias marcas. Teve várias. Mas a gente... Mas essa foi a que a gente estudou, citou e viu, né? Enfim, a gente até, se der, a gente coloca alguma coisa aqui, enfim, passa na edição. Mas isso tudo, assim, só para dar um gancho, né, dessa coisa dos relacionamentos, porque talvez isso nem esteja mais no hype quando esse programa for pro ar, a gente está com um movimento de relacionamento chamado Boy Sober. Então, somos mulheres, né, resolvidas, que resolvem fazer um ano sabático, sem qualquer detox de homem, né? Boy sober quer dizer sobriedade de homem. Fazer um detox de homem, não ter nenhum tipo de relação nem casual, nem romântica, e viver a vida sem precisar dele, sem querer, sem, enfim. Curtindo umas às outras, fazendo viagens, investindo na carreira, investindo na saúde mental. Fazendo qualquer coisa menos... Fazendo qualquer coisa menos indo atrás de boy, né? Esse é um movimento que ele foi criado por uma atriz comediante chamada Hope Woodward, e com 27 anos ela já tinha entrado no rehab, é assim que se pronuncia, meu inglês é péssimo, tentando fazer um detox de homem. Será que traição é um dos motivos? O que leva uma pessoa a chegar no ponto de fazer um boy sober? É muito boy errado? É muito Tinder? Que de acho leva uma mulher... Só para esclarecer, gente, somos 2 pessoas solteiras e 2 casadas, né? Eu, assim, não cheguei a fazer nenhum tipo de celibato na vida. Enquanto eu não estava casada, eu estava no hype. A gente tava sabe. Por aí. A gente testemunhou. Estou casada há quase 18 anos. Muito feliz, enfim. Mas não sei se eu conseguiria fazer esse boy sober na minha juventude. Nossa, no momento atual, acho que sim. Você conseguiria? Sim, eu conseguiria? Não, não sei. Não sei nem por onde começar, né? Eu acho que aqui, esse termo, ele tem a ver muito com autocuidado, preservação, né? Depois que você passa por uma relação tóxica, você quer ter um tempo disso, assim. Nunca quis ter um tempo. Talvez você não tenha passado por esses boys do momento. Não, mas assim, não isso é o que o termo diz, né? Assim, o que ela está discutindo com esse termo, né?
Mas eu acho que não é tão involuntário, tão voluntário assim. Na verdade, a gente não tem opção. Tá difícil nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão com dificuldade de se relacionar hoje em dia. Né? O que pega? O que é exatamente dificuldade de se relacionar? É uma ausência de compromisso, de responsabilidade afetiva? Não, até as relações casuais estão ruins. Assim, de verdade. Porque eu acho que entra um pouco naquilo que a gente já falou em outros episódios aqui. Quem quiser, assista, maratone o canal. Que as mulheres elas não estão mais aceitando as relações ruins. E os homens não conseguem entregar aquilo que a mulher... Né, a mulher está num patamar de autocuidado, de consciência muito elaborada, assim. E os homens não. Então, eles estão ainda acostumados naquela sociedade patriarcal, machista, não sei o quê, e a mulher não consegue mais aceitar aquilo, né? O que o homem oferece. E aí a gente... Porque eu acho que esse celibato é involuntário por isso, porque a gente... Não é que a gente quer. Só que a gente quer uma coisa legal e saudável. E isso não vem nesse pacote, entendeu? E se relacionar dá trabalho, não é uma coisa... É um investimento que você faz em várias coisas. E aí, quando você olha... Vamos falar da educação financeira? Já existe uma escassez, né, gente, de homem, né? Somos mais numerosas do que eles, né? Então, isso já complica um pouco. Quando esse investimento... É que nem investir na bolsa. Vamos voltar para a educação financeira? Quando esse investimento não te dá o retorno, você olha e fala... sinto muito, vou parar de investir. Né? Porque o investimento não está dando o retorno que a gente espera. Eu acho que sim, tem tudo isso, né, que a gente já conversou aqui, mas para além disso, hoje a gente tem as relações neoliberais, que são aquele tipo de relação que você me perguntou, o que que acontece? Hoje a gente não tem mais paciência de viver problemas com as outras pessoas, né? Então, acho que acontece muito isso que a Glória falou com as mulheres, mas esses dias recente, apareceu no meu feed lá um homem falando, gente, se vocês querem se relacionar, não saiam da casa dos pais, porque depois que você fica sozinho, você não quer mais ter ninguém. Olha aqui minha casa vazia, assim, tá tão bom, tá aqui. Então, eu acho que não são só as mulheres hoje, eu acho que os homens também, e as pessoas no geral, né, que eu até falei que está se romantizando a história do Netflix e do controle remoto, sabe? Não, é muito bom ficar aqui na minha casa, quietinho, sem ninguém enchendo o saco. E isso, né, tem sido falado muito com prazer, assim. Na verdade, isso tá minando as relações, né? E aí, quando você lida só com você mesmo, é muito mais fácil, né? Você não precisa. Você precisa. Você não tem que enfrentar o outro. Pelo menos você lida com seus próprios fantasmas, né? Então, assim, ficar em casa também está trazendo essa questão de isolamento social, né? Que é um dos problemas que o boy sober pode trazer, porque você se acostuma a ficar sozinha e aí você não quer mais se relacionar, né? Eu tô casada, vou fazer quase 18 anos. Realmente não é fácil. É que a gente quer muito estar casado, a gente se ama muito e tem tomar uma decisão na vida de ficar junto. Que a partir do momento que você decide, você faz tudo para manter, né, uma decisão. Um investimento, enfim, né? Um investimento que você faz. Investimento de ambas as partes. Ambas as partes. Mas realmente não é fácil. Mesmo com toda essa predisposição a estar junto, não é uma coisa simples, né? Não. Todo mundo tem as suas esquisitices. Eu tenho uma diferença de idade com meu marido de 14 anos. Isso já é um abismo cultural entre a gente. Eu brinco muito com ele, falo sobre isso. Abertamente, enfim, não tô aqui tirando barato de graça, porque a gente brinca ambos sobre isso, mas não é fácil, né? Não é fácil. Eu gosto de sair, ele é quietão, né? Então eu gosto de passear, ele por ele fica em casa cozinhando, que é uma delícia. Adoro quando ele cozinha. Mas são diferenças, são coisas que você vai ali levando no dia a dia. Essas são as diferenças mais tranquilas. Mas né? é um investimento e uma negociação constante. E é isso que a Paulinha tá falando. As pessoas não estão dispostas. Exatamente. É porque precisa haver essa disposição do investimento. Tipo, eu quero eu quero investir, eu tô disposto a ficar e investir.
Eu admiro essa pessoa que está comigo, eu quero investir nisso para durar. Com a consciência que vai dar trabalho. Exato. Então tem que ter já essa... Agora, deu o primeiro BO, tchau. Não tenho paciência. É líquido, né? São as relações líquidas. Ninguém tem mais paciência de nada, não tem paciência consigo, né? Então, essa coisa, a gente estava conversando. Netflix e sofá. Num encontro que assisti também, porque 500 opções também. Deita, dorme. Tá dormindo. Ninguém, no fim, faz nada. Você não tem uma responsabilidade de nada, né? Consigo mesmo, eu acho. A pessoa não está bem com ela. Não estou falando que tem que ter um relacionamento com alguém. Mas a pessoa que se isola totalmente por falta de opção, não é que ela também tem que ver o que está acontecendo ali, né? Ela também tem que ser acessível, né? Sim, é verdade. Se você não está acessível, nada acontece. Isso era uma discussão que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe falava, você tá aí no hype, você quer, né? Aparecer alguém que gosta de você já tá namorando. Eu falei, mas é lógico, gente, eu tenho que tentar, eu tenho que estar acessível. Porque se eu não estiver aberta, o que vai aparecer? O príncipe vai cair no meu colo, não vem bater na porta. Vai cair o Jason Bateman sentado no meu colo? Não vai, infelizmente. Minha mãe sempre achava, assim, que o príncipe vinha me buscar em casa. Todas as mães acham, né? Vinha lá me buscar. Eu ia estar lá na janela, acho, né? Esperando o Rapunzel. Ia passar alguém lá e ia ser o meu príncipe. Não é? Você tem que experimentar, você tem que tentar, você tem que... Né? Não é você se isolando. Eu concordo com isso, só que eu acho... pelo menos no núcleo feminino que eu estou inserida... Até porque eu sou mais assim, né? Eu não sou de me isolar. Eu tenho uma vida social bem ativa. Você conseguiria fazer um pai sobre voluntário? Não. Então, eu acho que eu já estou meio que fazendo isso. Mas de forma involuntária. De forma involuntária, mas muito mais tranquila hoje, assim. Porque hoje eu estou realmente preferindo não ter ninguém do que ter alguém meia boca. Entende? Assim, é isso. E até para as relações casuais mesmo, assim, até as conversas não fluem. Quando você tem uma conversa legal com alguém, você fala, puxa, que legal, tá? O investimento até do tempo tá valendo a pena. Agora, quando nem o investimento do tempo vale a pena, porque nem as conversas fluem, você se questiona. Aí eu tenho uma vida social tão ativa, com pessoas tão maravilhosas, que eu olho e falo, pra que eu vou investir o meu tempo em alguém lá que nem sabe conversar, nem... Vai perder o teatro com as amigas pra ir. Exatamente. Não, vai ser muito mais divertido com as a amigas. mão da amiga chorona pra ir. Isso aí. Tem que ser alguém que te cative, que te conquiste, que te admire. Daí você vai falar, pronto, eu consigo, então, dividir meu tempo. Agora você não tá disposta a dividir seu tempo, porque não apareceu ninguém. E isso eu tô falando, porque o boy sobre, ele acaba acarretando tudo, né? As relações, a relação afetiva, a relação sexual, a relação casual. Pelo que eu entendi aí desse conceito, abstinência de tudo. Sim. E assim... coisas casuais, por exemplo, são mais fáceis de conseguir do que uma relação afetiva. Acho que a própria Hope Woodard fala, né, que ela não conseguiu, né, que ela tem umas recaídas. Ela furou no meio do caminho. Exatamente. Então, essas recaídas, porque apareceu uma pessoa interessante, que ela já estava de olho, então... Isso, é isso. E eu achei interessante a idade dela, porque isso está acontecendo cada vez mais cedo. Eu tinha visto mulheres bem 40 a mais, assim, nesse movimento. Agora tem mulheres até mais novas. E eu acho que a famosa preguiça, assim, sabe? Eu tô com preguiça de investir numa coisa que eu já sei que não... Eu pergunto sempre pro meu marido, eu falo... Marido, você me ama ou você tem preguiça de se separar? Que ele responde, tipo... ele é milongueiro. O importante é que a gente tá casado. É isso aí, tá bom. Com preguiça ou sem preguiça? Com preguiça ou sem preguiça, estamos aí. Eu acho que você não... você tá no seu celibato, né? Mas eu acho que se aparece alguém, mesmo que seja passageiro ali, sim, eu acho que não viver isso, mesmo que seja por que não, entende? Porque é isso, a vida é essa, mas é porque vai ficar no celibato, que nem ela, mesmo ela que inventou o termo, ela
quebra isso às vezes, porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas você Mas eu acho que está até vivendo. esse distanciamento te dá um posicionamento diferente para entender, olhar de fora, olhar de longe e entender quando que você deve investir um tempo ali ou não, né? Eu acho que também esse conceito também serve para isso, né? Se autoconhecer, né? Para É você um se autocuidado autoconhecer, também. um autocuidado e você ter esse olhar mais distante, de uma perspectiva diferente vamos falar pro mercado, entender, assim, ver ali naquela pessoa uma promessa de alguma coisa ou não. Né? Porque tem muita coisa que é furada, né, gente? Que você vai, que a gente já sabe que é furado, né? E quantas vezes eu já fui para encontro errado? Totalmente furado, que voltei para casa com a maior ressaca, o que eu tava fazendo ali, né? Até isso cansa, é isso que dá preguiça. Porque você fala, ai, gente, de verdade, eu não tenho mais estrutura para aguentar toda essa dinâmica. Então isso acaba, entre os benefícios de uma coisa e de outra, você acaba optando pelo benefício. É isso aí, gente. Mas vamos... Nossa, a gente já tá falando há um tempão. Eu espero que isso na edição fique legal e a gente não precisa cortar. Porque eu tô gostando desse papo de hoje. Achei que tá bem dinâmico. A gente tá chegando no nosso quadro fixo, Coisas de 40 mais. E hoje estamos aqui para responder 2 perguntas aleatórias, relacionadas ou não ao tema do programa. Mas essa primeira pergunta aqui é bem relacionada ao tema principal do programa, que a gente falou mais tempo sobre ele. E eu vou perguntar para vocês, meninas, qual foi a última moda que você se recusou a seguir e se orgulha disso? Eu pensei em uma, assistir dorama. Assistir dorama? Assistir dorama. Eu nem não consigo, não acompanho nada. Eu me sinto realmente fora da... A carinha da Monique, dorameira. Eu sou dorameira. Mas no seu caso não é modinha, né? Porque você sempre gostou, né? De coisas, orientalidades. Da cultura japonesa, né? Anime, mangá. Casou com oriental. Não foi por isso que casei com um japonês, mas gosto das coisas orientais e eu fui ali experimentar o dedinho e agora tô afundada, viciou. Né? E são historinhas tão levinhas, né? Talvez que a gente porque não tenha chegado na gente eu tô assistindo também, né? um de terror, thriller, bem pesado até. Tem para todos os É louco gostos. porque não tem muita cena de sexo, né? Não tem, é diferente a cultura, é diferente. Eu vi uma cena mais pesada no Round 6, dando um spoiler, mas sem dar spoiler, não vou contar que cena que é, mas eu vi uma coisa um pouco mais de nudez, uma coisa um pouco mais pesada, assim. Eles preservam demais. Achei muito louco e eu gostei. Me julguem. Por ter então, sido é isso que eu falei, conservadora. talvez a gente não tenha entrado porque a gente não conhece muito. Eu não gosto muito desses dos românticos. Eu gosto mais dos românticos. thrillers, dos suspenses, que é mais o meu... então, o que chegou pra mim foram esses melados aí. Eu assisto muito de vez em quando esse gênero. Eu gosto muito. Eu assisto porque minha filha fica o dia inteiro assistindo. Daí eu preciso terminar o Beleza Verdadeira na Netflix, que eu ainda não acabei. Tá lá, na minha lista. Mas você, Paulinha, nenhuma modinha? Então, eu acho que eu sou que nem a Monique, né? Eu sou meio do contra, ou eu sou muito preguiçosa pra entrar nessas ondas, gente. Porque eu demoro pra entrar nesses... Nossa, Facebook, mas aí assim, qual foi a que você recusou e se orgulha de dizer todas. que recusou? Todas? Eu lembrei de uma agora aqui. Eu lembrei de uma agora aqui. Não sei se eu entrei em alguma. Eu tô tentando lembrar qual eu entrei, mas acho qual que você recusou, assim, intencionalmente? Ele recusa todas por natureza, não é nem intencional. Não, eu tô pensando aqui no Morango do Amor, gente. Talvez eu tenha que dar uma chance pro Morango do Amor. Por causa de toda essa questão. Sei lá, ou não. Então. É uma questão de paladar, só por isso. Não pela moda. Eu lembrei de uma aqui que não é, talvez não seja a última, mas é uma que foi muito importante para mim, que foi a moda do Kindle. Que era do livro digital. Eu até comentei ontem no almoço com os meus amigos. Eu também não consegui seguir essa moda, gente. E eu me orgulho de não ter seguido, porque eu amo livro físico, de cheirar, de ir na livraria, de escolher, de ver capa lá. E eu não gostava dessa... O pessoal levantou a bandeira, né? Enfim, pelos motivos certos, mas eu não comprei o Kindle, não comprei nada deles, não li nenhum livro digital, nem PDF na tela, não gosto. Permaneço no livro físico. Eu acho que para livros
técnicos ou livros de guia de referência, é muito legal porque é mais fácil de consultar, mas eu prefiro 1000 vezes o livro físico do que essa foi uma moda o livro aqui. eletrônico no Kindle. Não sei se foi a última, porque o Kindle já faz tempo, né? Mas é a que me veio agora aqui bem, bem forte. Morango Você, do Amor, Glaulau. né? Talvez eu caia, né? Eu falei, a... Você já falou. o dorama, Agora sou eu, então, gente. Qual que é o seu? Eu acho que a última moda que eu me recusei a seguir, pra vocês verem que eu sou uma pessoa que adere muito fácil às modinhas, mas é uma modinha também bem antiga, da minha época de adolescência, que foi o cigarro de cravo. Faz Né, tempo. gente? Era uma febre. Você não né? aderiu? Não aderi. Não aderi, e assim, graças a Deus que eu não aderi. Sou uma pessoa anti-tabagista Tabagismo. até o último fio de cabelo. E recomendo que todos sejam. E eu não aderi. E era uma coisa que bom. era chique para as meninas. Era aquela coisa assim, todas as meninas se reuniam no recreio para fumar cigarro de cravo No escondido na recreio. escola. E muito cedo, né, também. 12, Nossa. 13 anos. Nossa, Eu lembro que eu, que com 13 anos, tinha uma matinê no Resumo da Ópera aqui em São Paulo, uma boate que ficava dentro do... Boate antigo, né, gente? Nossa, boate. Uma balada. antiga é uma coisa de interior, né? Interior fala boate. Uma baladinha que tinha dentro do Shopping Eldorado, chamada Resumo da Ópera. Tinha para adulto também, mas tinha um certo dia que era matinê. Eu ia com 13 anos lá, que era uma delícia dançar. Sempre gostei muito de dançar. E com 13 anos, aquela molecadinha toda, os menininhos de topetinho, coletinho xadrez, calça vermelha, fumando gudangarã. Na faculdade, o povo vendia no banheiro gudangarã, você não lembra disso? Não lembro. Até porque você realmente não aderiu à modinha, porque eu aderi. Não aderi. Não aderi e não curti. Mas enfim, a próxima pergunta é: se você tivesse que dar um curso relâmpago para alguém mais jovem, qual seria o título? Nossa. Eu pensei muito, eu acho que as pessoas, usando um pouco de novo psicologia, Freud, enfim, a gente estava falando da educação financeira, das escolhas, a gente realmente vive uma angústia, que Sartre, inclusive, tem um conceito disso, né, que fala que toda escolha é uma renúncia, e a gente está num bombardeio de escolhas, assim, então está cada vez mais difícil você escolher e lidar com a renúncia. Então eu pensei assim, em fazer um curso para minimizar isso, e eu pensei, fiz aqui alguns títulos, alguma coisa no sentido de GPS das decisões, sem bula e quase sem efeitos colaterais. Nossa. Alguma coisa para evitar as rotas de arrependimento, sabe? Porque realmente toda escolha é uma renúncia, e a maior angústia que a gente tem é se arrepender da escolha que a gente fez. Então, Sim. era meio isso, um GPS das decisões. Hoje em dia é até difícil escolher um filme, né? Porque olha a quantidade de... Deu uma angústia, né? Angústia da opção, né? Antes a gente era angustiado porque não tinha opção, agora tem demais. No iFood, por exemplo, quantas opções tem? A gente fica lá horas para... O que eu vou saciar agora? Porque são tantas coisas para saciar que Pois é. Freud explica. Vocês, meninas. Pensei agora também uma coisa que para mim foi libertadora, acho que vocês sabem o contexto aqui, mas em tempos de redes sociais e de mídias e vida na internet, apertar o botão, não é o que vocês estão pensando, apertar o botão bloquear, gente, quando alguém te enche o saco, a coisa mais libertadora que tem, assim, você não, bloqueia. Não precisa ouvir, não precisa responder, não precisa se afetar com aquilo. Tipo, dê um bloco e seja feliz. Dê um bloco. Depois você desbloqueia, né? Se você precisa falar com a pessoa, mas assim, não. É porque essa moçada se se afeta afeta muito, né? Com hate em rede social, né? Sim, então. E todo se mundo a se gente afeta de tem esse maneira geral, mas a recurso, gente já lida que a com- gente tem Você esse ser bloqueado recurso. te afeta também, né? Você saber que a Depende pessoa... de quem bloqueia. Tem gente que pra mim é um elogio me bloquear. Então, mas você saber que a pessoa não quer você, né? Eu, principalmente acho que os jovens, né? Ai, tem gente que eu não quero que me queira. Então, mas os jovens, né? Porque aqui Eles não têm tipo, essa maturidade. mas né? tipo, nossa, o que aconteceu? Por quê, né? Mas é mais no contexto quando a pessoa quer te encher, Sim, sabe? sim. E falar. E você, gente, bloqueia. Cara, É uma escolha sem arrependimento, tá vendo? Nossa, maravilhoso, sim. Aí é muito Eu acho que podia ser o módulo do curso da Valsa, inclusive. boa. Pois é, vamos se juntar nessa. Sócia. Sem almoço, só com café da manhã. No hotel, né, Glaucia? Só café da manhã e jantar, hostel, e olha no lá. hostel. A Você, gente- amor?
Qual é o seu curso? Eu não pensei num curso, gente, de verdade. Mas eu acho que seria mais um conselho, assim, não sigam modas. Não sigam modas, seja feliz, sabe? Não precisa você seguir moda para você ser uma pessoa A moda feliz. passa e você fica, aprenda. Tipo isso, sabe? Você não precisa seguir modas, você não precisa ir no dos outros para você se satisfazer, para você ser feliz. Saiba diferenciar. Sim, não, e é muito legal quando você se conhece, a ponto até de saber que seguir a moda vai ser legal pra você, né? Mas às vezes não é. Para os jovens E é muito só uma difícil você se conhecer, né? É muito difícil. Mas alguma luz. Pilares para o seu curso, educação financeira e terapia em dia. Aí ele não precisa mostrar pertencimento de nada e tem a organização financeira para lidar. Acho que a gente está dando muita ideia aqui, a gente podia vender essa consultoria. Eu acho que sim. Vou colocar na minha próxima trilha de cursos lá no meu site. Mas, enfim, eu vou falar o meu, que eu acho assim... Eu cobri RH, agora mais recentemente cobri a área de RH como jornalista, e uma das principais queixas, né, no mercado é a falta de resiliência da geração Z, né, das gerações mais novas, enfim. Não que eles tenham que ser como a gente, ali, segurar as pontas até as últimas consequências, mas, assim, zero resiliência, né, até para ouvir um feedback mais negativo, até para tudo, né. Então, acho que um curso que eu daria, relâmpago, para esse pessoal mais jovem, aprenda a resiliência e seja mais feliz. Seria uma coisa nesse sentido. Porque, assim, eles sofrem, inclusive, né, por falta de resiliência. A gente falou sobre isso, a vida precisa de negociação, né? E aí, quando você está em contato com o outro, sempre vai ser uma negociação. É uma coisa para a vida, não é só para o trabalho, mas é uma coisa que... E essa geração de jovens, ela tem um apoio dos pais, né? Que nem seus filhos, sua filha, né? Que a gente não teve dos nossos pais. A gente teve um apoio diferente, né? Vocês educam seus filhos com apoio afetivo, um apoio emocional, que não era para eles não terem tanta falta dessa resiliência, né? Mas acontece tanto. Por que existe esse, né? Por quê? Será que a internet, as redes sociais, essa falta de pertencimento? É um negócio, né? Porque essa geração é muito acolhida pelos pais. Mas é porque a gente aprendeu também a ver os filhos como o outro. A nossa geração, a gente era educado como uma extensão dos nossos pais. Que eu ia falar, uma extensão. Então a gente não era visto. A gente tinha que ceder às expectativas deles. E hoje não, a gente olha os nossos filhos como um ser humano além de nós, assim. É doloroso, mas a gente consegue... graças a Deus, eu acho que essas crianças estão tendo mais base emocional muito por conta disso, porque elas estão sendo enxergadas como pessoas individuais e únicas, assim. Mas é como a nossa geração, que cresceu com... Foram ondas, né, de educação, uma onda liberal, uma onda autoritária, agora estamos numa onda liberal de novo... É cíclico, né? É cíclico, mas a gente ainda não achou um meio termo, né? Porque essa falta de resiliência geral é um reflexo disso tudo, né? Enfim. Então, mas eu acho que, de novo, chega a corda estica, o elástico estica, até a hora que ele precisa voltar. Então, eu acho que é essa coisa mesmo cíclica. Precisa voltar. A gente não achou isso aqui, né? Ou é aqui ou é aqui. A gente não achou um meio termo ali pra galera. Gente, estamos chegando ao final. A gente gravou horas aqui, eu não sei se... horas, nem tanto. Mas a gente gravou um tempão aqui de podcast pra vocês. Vamos ver isso na edição, como é que vai ficar. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer por todos vocês estarem com a gente aqui mais uma vez, acompanhando o quadro até o final. Agora com as canequinhas. Gente. Antes da gente terminar, eu queria só deixar... Falando em publi, esquecendo do patrocinador. Nós temos aqui um jogo para adultos, né? Esse daqui, 50 enigmas macabros sobre mulheres fatais, com uma dinâmica super legal pra gente adivinhar os enigmas, né, Mo? Isso aqui. É muito legal. É uma grande jogadora. Da ludotecamm.com.br. Mandou aqui pra gente.
Então, fazendo uma publi. E a gente pode brindar de novo, não tem problema. Vamos lá. É isso.